Meus irmãos e amigos, pela misericórdia de Deus, estamos juntos mais uma vez. Decisão de fé e coragem é o tema do nosso programa de hoje, o nosso vídeo. Fique conosco até o final. Deus tem uma bênção para todos nós. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com os seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho e não esqueça de deixar o seu like. Amém? Agora prepare-se, porque Deus tem uma grande revelação para fazer a todos nós. Fique conosco. O texto bíblico de hoje está no capítulo 3 de Josué. Josué, capítulo 3, a partir do versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, este texto que foi lido aqui é apenas a introdução de uma narrativa de algo extraordinário que aconteceu naquele tempo quando Josué, que foi o sucessor de Moisés, estava se preparando para atravessar o Rio Jordão. Já falei aqui em vídeos anteriores que Deus não faz nada sem preparo. E aqui, para que o povo chegasse a entrar nas águas do Rio Jordão, houve uma orientação muito bem feita por Josué e pelos líderes do povo, pois cada tribo, se você não sabia, fique sabendo que o povo de Deus era organizado. Cada tribo tinha a sua liderança, tinha o seu príncipe, e cada família também tinha o seu líder, de modo que havia comandos. E aqui você deve ter prestado atenção que não era permitido que alguém chegasse perto da arca, porque aquela arca simbolizava a presença de Deus. Só os sacerdotes, os descendentes de Arão, o próprio Arão e o próprio Moisés poderiam chegar lá perto. Então, mas o povo mesmo tinha que ficar pelo menos 2.000 côvados, que era praticamente 1.000 metros, 1 quilômetro de distância. Tudo tinha que ser obedecido, porque para Deus operar na vida do ser humano é necessário que haja obediência. Então, continue conosco, porque agora que nós vamos discorrer a mensagem. Vamos para o primeiro tópico, pastora Sara. Milagre exige santificação. Qual é esse verso, pastora Sara? Versículo 5. Então leia-o, por favor. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Pois é, amigos. Então, quem era que estava falando? Era o próprio Deus que estava naquele momento exigindo santidade.
para que um grande milagre acontecesse logo a seguir. Amigo, você que está assistindo a este vídeo, você quer ter vitória na sua vida, você quer que um milagre aconteça no meio da sua família. Pastor, qual é o maior milagre? O maior milagre que Deus quer realizar na vida de cada ser humano é o milagre da salvação. E só quem salva é Jesus. Então você deve se santificar. O que é que significa se santificar? Se santificar significa que você vai tomar uma decisão, como fez Josué. Tomou uma decisão firme, uma decisão consciente, uma decisão sincera de obedecer a Deus. Então, ser santo é viver uma vida dedicada exclusivamente a Deus, uma vida separada para Deus, uma vida de piedade, uma vida piedosa, uma vida para agradar a Deus aqui na terra. Então Deus pediu ao povo que se santificasse durante 3 dias. E aí, a partir da obediência do povo, o milagre aconteceu. Por quê? Porque o povo obedeceu. Deus está pronto para realizar milagres, para abrir portas. Assim como Deus abriu as águas do Rio Jordão, Ele quer abrir na sua família portas de salvação, porta de libertação, para aquele ente querido seu que está aí no vício da cocaína, no vício da maconha, no vício do crack, no vício de tantas outras drogas que matam, que destroem famílias inteiras. Deus está Deus está pronto para abrir portas, como Ele abriu as águas do Mar Vermelho. Ele quer abrir porta de salvação, de libertação, de transformação, portas de vitória. Ele quer abrir para a sua família. Segundo, pastora Sara. Fixando o olhar na arca. Fixando o olhar na arca. É interessante. Leia o versículo bíblico, pastora. Versículos 3 e 4. Pois não. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Pois é, meus amigos. Vocês ouviram? A arca. A arca simbolizava ali a presença de Deus. Quero dizer para vocês que a arca em si era um móvel, uma caixa de madeira, mas que tinha toda uma simbologia. E não era para ninguém adorar a arca, porque a arca em si não fazia milagres. Não foi a arca que abriu as águas do Rio Jordão. Por favor, não façam idolatria de nada, porque alguém está fazendo idolatria hoje com a arca. Não é para ser feito isso. Nós temos que olhar para Jesus. Olhai para mim e sede salvos. Esta é a ordem de Deus. Tem que olhar para Jesus. Jesus é Deus. Olhe para Jesus. Lá no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, por desobediência do povo de Israel, que estava adorando aos ídolos, eles pegaram a arca que estava lá em Siló e levaram para a frente da batalha. Sabe o que aconteceu? Deus permitiu que naquele dia 30.000 israelitas fossem mortos e a arca estava lá. O que é que nós aprendemos com isso? Deus deu a mensagem. Não adianta você viver errado, viver a vida toda errado e querendo fazer idolatria da arca de Deus. É a mesma coisa você andar com uma Bíblia debaixo do braço e querendo viver de qualquer jeito. É a mesma coisa. Nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é o quê? O autor
autor e consumador da nossa fé. Aí sim, não olhe para o homem, porque todos nós, seres humanos, somos pecadores. Não olhe para o pastor Jairo, eu não sou Deus. Eu sou um pregador do Evangelho. Eu prego a verdade. Tudo que eu prego aqui, eu me baseio em textos bíblicos. Por isso, só quem salva é Jesus. Quem nos leva para o céu é Jesus, quando nós cremos que ele, há quase 2.000 anos, morreu lá na cruz do Calvário para nos dar o direito de vida eterna. Por isso, olhe para Jesus. Não olhe para Pedro, não olhe para Paulo, não olhe para João. Não, olhe para Jesus. Amém? Vamos fechar a mensagem agora com o terceiro tópico. As águas do Jordão foram abertas. Texto bíblico. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, até da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separavam-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Aleluia. Glória a Deus. Amigo, esta narrativa que você acabou de ouvir é verdadeira. É por isso que a gente faz questão de ler. Nós não inventamos nada. Mas por que a água do Rio Jordão se abriu? Porque Deus falou para Josué. Coloca tudo com ordem, com decência em ordem. Na frente, os sacerdotes com a arca nos ombros. Nos ombros. E assim que eles colocarem a planta dos pés deles na água, a água vai se abrir, o Jordão vai se abrir. Qual é o segredo? Qual foi o segredo? Eles creram. Foi que Jesus disse para a irmã de Lázaro, Marta, lá em Betânia: se vocês crerem, se tu creres, Marta, tu verás a glória de Deus. Os sacerdotes creram, Josué creu, e quando os pés dos sacerdotes tocaram na água, a água do Rio Jordão se abriu e todo o povo de Deus passou a pés enxutos. Meus irmãos, meus amigos, este Deus, ele não mudou. Ele só quer que nós creiamos na palavra dele. Aquilo que ele manda a gente fazer, ele quer que a gente faça. E aquilo que ele diz que é para a gente não fazer, a gente não deve fazer. Israel pagou um preço caríssimo, porque fez o que Deus disse que eles não deveriam fazer. Deus não mudou. Continua valendo a palavra do Senhor.
Então adore somente a Deus, como está lá no livro de João, no capítulo 4, naquele diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Vem a hora, e é chegada, em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então faça isso. Se você está fazendo diferente, olhe para a Bíblia. Não olhe para mim, não. Olhe para a Bíblia Sagrada. Quem falou estas palavras, quem deu estes ensinamentos foi Jesus. Siga-o. Amém? Então, amigo, diante de tudo que você ouviu, qual vai ser a sua postura a partir de hoje? Qual é a sua posição? Você vai crer em Deus? Você vai fazer o que Jesus disse? O povo de Israel, todas as vezes que o povo obedeceu, Deus cumpriu a sua palavra. Agora, todas as vezes que o povo desobedeceu, as consequências foram terríveis. Deus, ele ama o pecador. Ele ama você, amigo. Porque todo ser humano é pecador. Ele ama todos os moradores da terra. Mas ele aborrece todo tipo de pecado. Então, você é uma pessoa inteligente, você tem uma mente fértil, você, dentro de você, é uma consciência, e com certeza a sua consciência diz, pela palavra de Deus, se você está certo ou se você está errado. Se você está certo, glória a Deus. Mas se o Espírito Santo tocar no seu coração, dizendo, meu filho, você está errado, então converta-se. Seja humilde. Reconheça que você é um pecador. Aceite a Jesus e ele vai perdoar todos os seus pecados. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus eu te apresento todas as pessoas que ouviram, que assistiram, que estão assistindo a este vídeo. Paizinho, aqueles que entenderam e que estão se posicionando e que estão se arrependendo dos seus pecados, humildemente, perdoa todas estas pessoas. Registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém. Graças a Deus. Meus amigos, gostaram do que viram? Gostaram do que ouviram? Então, compartilhem com este vídeo. Compartilhe este vídeo com seus melhores amigos. Compartilhe. E eu espero que vocês estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E se vocês tiverem alguma dúvida, o meu telefone para contato está aí no seu vídeo, tá? Telefone, vou ter o maior prazer de conversar com você. Amém? E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus!